Aleluia, Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus que já nos concedeu a vitória. Saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Depois de muito tempo, um pouquinho enferrujada, irmã Rose voltando com muito louvor. Aleluia, Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha salvação. Aleluia, Jesus. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória. Aleluia, Jesus, aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra maravilhosa, né, meus irmãos, para este domingo maravilhoso. Salmos 27 tem por título A Confiança em Deus e Anelo pela Sua Presença. Salmos de Davi. Quem foi Davi? Homem simples, um pastor de ovelha, né? Aleluia! Um menino no campo, assim como eu e muitos de nós, que muitos não dá nada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas é esses pequenininhos, simples, humildes, que ninguém dá nada, que o Senhor pega e levanta e faz coisas grandes sobre esta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Falar de Davi para mim é uma alegria tremenda, porque ele é lindo, ele é maravilhoso. Embora assim como nós, teve suas falhas, né, seus erros, mas foi um homem segundo o coração do Senhor, né? Ele pôde ter errado, ter cometido, né, os seus erros, mas nunca esqueceu da sua essência, do arrependimento, da sua vida voltada para Deus. Por isso, ele sim, este homem segundo o coração de Deus. Se tem uma coisa que faz com que a mão do Senhor mova sobre a minha e a tua vida, é a simplicidade, é a humildade. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque a sua palavra diz assim: aqueles que se humilham, né? Ele será exaltado. Mas é aquele que se humilha perante ele, perante a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Davi, quando o Senhor usou Jessé para ungí-lo rei de Israel, ele ainda era um menino, né? Um adolescente, já rumo à sua juventude. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Saul já não agradava mais o Senhor, já não fazia mais a sua vontade. Mas um dia Saul também foi um homem que agradou ao Senhor e aos seus olhos. Mas nós vemos, meus irmãos, que os dedos das mãos, eles não são iguais, né? Somos irmãos. Mas não somos iguais perante ao Senhor. Aquele que alegra mais o seu coração,
aqueles que Ele tem prazer em me abençoar. Mas por que, irmã Rosa, o Senhor não faz exceção de pessoas? Sim. Mas há aqueles que não se corrompem, que não troca aquilo que é certo pelo errado. E hoje em dia nós vivemos tempos, aqueles que procuram viver o certo, que procuram andar em retidão, é açoitado, é espancado, é posto para fora pelos falsos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eita Deus! Mas eu creio, irmãos, mas eu creio que ainda existe Davi na terra. Apesar de existirem muitos Saul, mas ainda existe Davi na terra. Ainda existe verdadeiros profetas que não tem medo de pregar a verdade, o evangelho genuíno, que não tem medo de dar o ensinamento do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim é uma alegria tremenda servir ao meu Senhor, dizer que Ele é bom a todo tempo e o diabo não presta. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro, ter bens, riqueza neste mundo, me vender para Satanás e seus demônios, e depois minha alma será lançada no inferno? Porque o Senhor dirá: apartai de mim, que eu vos não te conheço, raça de víbora. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vivemos tempos, meus irmãos, que temos que estar com a palavra, a espada, o manual na nossa mente, para quando o inimigo, o diabo, os filhos dele vierem nos confrontar, nós combatê-los, não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus e a guia da sua santa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. E esse, meus irmãos, foi mais um momento, uma manhã com Deus. Eu creio e assim eu profetizo que assim que eu puder, que eu tiver uma brechinha, estarei aqui gravando, né? Sementes, lançando, plantando com muito louvor, porque foi para isso que o Senhor me chamou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque a irmã Rosa está numa correria, numa batalha travada, a qual o Senhor tem me chamado em uma missão e eu estou me preparando para isso. Para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação tremenda estar iniciando esta jornada, começando, né? Estudando enfermagem. Louvado seja o nome do Senhor, para que eu possa ajudar pessoas, mas não fazer como muitos corruptos, mas fazer o que é certo, a salvar vidas, a fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não for por mim, ninguém chegará ao Pai. E é neste propósito e nesta missão que eu estou, que Ele me chamou. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, desde já, onde quer que chegar, oh Deus, esta palavra maravilhosa, através desse vídeo, que o Senhor venha falar grandemente aos vossos corações. E assim eu já lhe agradeço por este momento maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.